verdes e tenras congelam super bem. A cebolinha, o coentro, a salsa, o alho poró, hortelã, sálvia, tudo que você quiser, gente. Você pode estar congelando e facilita muito. Você pega uma sacolinha, coloca tudo, com a faca assim mesmo, com uma colher, você tipo dá uma cortada assim, corta assim muito fácil. Agora, lembrando que assim que você pega na mão, um pouquinho que fica na sua mão, ele já descongela, tá? Então, é importante você usar, pessoal, isso aqui é importante, tá? Essa dica. Não é você tirar para descongelar o tempero verde, não, tá? Não tira para descongelar. Você fez, vamos supor, um cozido, né, de carne com legumes, por exemplo. Tá prontinho, você vai lá no seu freezer, pega o temperinho verde, coloca ali na hora, na panela com os legumes ali borbulhando, quentinho, você joga ali congelado ali na panela, porque ali ele já vai descongelar e vai cozinhar ao mesmo tempo. Se você tirar esses temperos para descongelar, ele vai ficar todo úmido e todo murchinho. É o mesmo caso do morango, você tem que utilizar ele congelado, ok? Aí pensa aquela panela borbulhando, aquele caldinho grosso, bem gostoso, né, de carne com legumes e temperinho verde. Você nem vai ver que ele fica um pouquinho úmido e murchinho, porque você já jogou direto na panela quente. Pães, bolos e massas. Pessoal, aquelas massas, né, à base de trigo, manteiga, né, tipo massa sablé, brisée, sucrê, por exemplo. Todos os produtos à base de farinha podem ser congelados de maneira bem satisfatória, seja ele antes ou depois de assados, tá? Não tem problema nenhum. Os bolos congelam melhor sem os cremes, recheios ou glacês. Congelam melhor, não quer dizer que você não deva congelar, você não possa congelar. Embora os decorados com aquela base antiga, né, podem ser congelados antes de ser embalados. Não tem aquelas bases antigas, né, aqueles glacês de limão com açúcar. Então você pode colocar em cima do bolo que não tem problema, porque ele é bem durinho ali, não tem dificuldade nenhuma. É recomendável que as massas sejam congeladas antes de serem levadas ao forno, de modo a evitar o cozimento duplo e desperdício de energia, sem contar com a perda de qualidade. Pessoal, é só questão mesmo de hábito, né, de forma de trabalhar. Por exemplo, no caso de bolos, né, congelam melhor sem recheios, sem cremes. Você pode congelar o bolo normal, sem cobertura nenhuma, sem recheio, mas eu já congelei por várias vezes, né, inclusive os alunos já viram na própria escola. A gente congela o bolo montado no próprio tabuleiro, pega o tabuleiro, passa filme nele em volta todo, monta as camadas de bolo, molha recheio, bolo, molha recheio, põe até em cima, não economiza em filme, tá? Veda bem vedadinho, tudo muito limpinho, freezer limpinho, poxa, congela de boa, sem dificuldade nenhuma, tá? As massas também, no caso de quiches, você pode estar fazendo congelar cru ou assado. Eu opto por assar, congelar ele assado, mas não tem dificuldade nenhuma também, já também congelei ele cru. Eu opto por assado, mas lembrando que eu tenho que ficar bem de olho no forno para não deixar assar assim até, se eu tiver que deixar 10 minutos, eu deixo 7. Por quê? Porque depois vai descongelar e eu vou utilizar o forno depois alto, porque acaba de secar qualquer umidade que tiver, né, na torta ou no quiche, acaba de secar ali no forno. Então já vou deixar uns minutos a mais, então não deixa assando até o máximo, até ficar um ponto bom. Assa um pouco menos, pouca coisa menos, alguns minutos menos, tá bom? Então, gente, essa questão de tortas, essas tortas doces, salgadas, no caso, por exemplo, uma torta de limão, você pode congelar ela com a massa e com o próprio recheio dela. O que você não deve colocar por cima é um merengue ou um chantilly, você deixa para decorar ali no dia, né? Até porque já está de bom tamanho
a parte da massa e a parte do recheio pronta. Então, sempre lembrem isso, tá, gente? O congelamento, ele facilita, você pode congelar muitas coisas, facilita muito a sua vida, mas tem coisas que o ideal é você fazer no dia, para finalizar, tá? Agora, se de tudo você quer colocar ali o merengue ou o chantilly, você vai ter que colocar, mas você não vai ter um bom resultado. Então, você já sabe que você não vai ter um bom resultado, o que você faz? Deixa de fazer. Vou citar um exemplo para vocês, acho que lá na frente, nosso slide, fala sobre docinhos. Todo docinho, docinho de aniversário, que é passado, vamos supor, no açúcar, né? No caso do cajuzinho, eu passo no açúcar. Então, toda vez quando eu congelava o cajuzinho, quando eu tirava, o açúcar ali, ele umedecia e dava uma meladinha. Aí eu passava no açúcar de novo. Nossa, ele ficou meladinho, ficou feio. Ah, sim, qual o problema? Melou um pouquinho? Sem dificuldade, gente, não tem nada que você não possa consertar. Melou um pouquinho? Tira aquele meladinho com o dedinho, a mãozinha limpinha, passa no açúcar de novo. Então, eu já sabendo que eu tenho que passar no açúcar novamente, eu já não passava antes. Eu já fazia o cajuzinho, congelava sem passar no açúcar. Porque aí qualquer meladinho que der, e o pior é que depois que descongela quase nem mela. O que mela mais é o açúcar. Então, a gente já sabe que o açúcar mela depois de descongelar, eu deixo para passar depois, de totalmente descongelado. Tá bom? O descongelamento. Rapidinho, gente, peraí. Ok. O descongelamento, os vegetais branqueados, eles amolecem no freezer, necessitando de cozimento mínimo. E seu congelamento pode ser efetuado de algumas formas. Bom, gente, quando você vai congelar um vegetal, não cozinha no ponto, não. Cozinha ele mais al dente, mais firmezinho, porque quando você congela, a tendência do congelamento é amaciar um pouco mais o produto, tá? Levar os vegetais ao fogo numa panela com água até ferver, pode ser feito assim. Pode descongelar com o vapor numa panela em banho-maria, no caso daquelas tipo cuscuzeira, você pode descongelar também dessa forma. Também você pode levar os vegetais ao fogo numa panela com um pouquinho de água e temperos para refogar, deixando a panela tampada. Então, gente, a gente está falando aqui dos vegetais, não é isso? Os vegetais branqueados. Então, você pode levar os vegetais para finalizar o cozimento dele numa panela com água fervente, congelou, jogou um pouquinho, provou ali, tá al dente, tá bom, retira. Você pode também descongelar esses vegetais que já foram, branqueados, numa panela em banho-maria, ou até mesmo, como ele já foi branqueado, vamos supor que você queira fazer um refogadinho. Você pode colocar um pouquinho de azeite, alho, colocou um pouquinho de água no fundo e joga o vegetal congelado ali. Então, aos pouquinhos, com a panela tampada e no foguinho baixo, ele vai descongelar, vai acabar de cozinhar e vai refogar ao mesmo tempo, porque você fez ali aquele azeite com alho e temperinhos, tá bom? Então, você pode cozinhar, você pode fazer no vapor, em banho-maria, e também pode refogar ele com temperos. É uma das formas de você descongelar os vegetais branqueados que foram congelados. Os laticínios, genericamente, o mais aconselhável é comprar laticínios frescos. Pessoal, as pessoas já me viram já no supermercado e me veem comprando queijo branco, queijo mussarela e tal. E uma quantidade assim, eu compro umas 5 bandejas, 6 bandejinhas eu compro para descongelar, porque eu não vou no supermercado toda semana, né? E uma pessoa um dia me perguntou, mas fica bom? Eu congelo, eu compro só que dá para não ser 3 dias. Eu falei, meu Deus, essa vai no supermercado todos os dias praticamente, né? De 3 em 3 dias. Então, o ideal, gente, é realmente comprar fresco. Mas a gente sabe que a gente não tem esse tempo. O que acontece? Devido ao elevado teor de gordura, esses produtos do gênero, né, no caso do leite, do queijo, o que acontece?
Às vezes a gente quer aproveitar, né, a promoção de alguns produtos, a gente quer aproveitar o preço de alguns queijos, aí também facilita, além de facilitar no ato da compra, você também quer aproveitar o preço de algum supermercado que esteja na promoção. Então, como que a gente pode fazer esses laticínios, né? Queijo mussarela, queijo frescal, queijo Minas e assim vai. A mussarela, pessoal, quando você descongela, não acontece nada, fica totalmente direitinho, perfeito. Já o frescal, por exemplo, e o queijo Minas, normalmente, principalmente o frescal, ele encharca, ele parece uma buchinha, um isoporzinho, parece que fica todo encharcadinho de água. Mas e aí, você estragou? Não. Deu um pouquinho mais de água, encharcou? Retira da embalagem, com a mão limpinha, dá uma apertadinha, tira o excesso de água dele, né, que ficou, e coloca numa vasilha com tampa, seca um pouquinho com papel toalha, funciona perfeito. Então, é bom que facilita, você pode aproveitar promoções no supermercado e ao mesmo tempo te facilita que você não precisa de ir muitas vezes ao supermercado. Então, a oportunidade, né, dessa compra volumosa, com bons preços, nos faz optar pelo congelamento. Mas é importante a gente seguir alguns conselhos. No caso da manteiga, ela pode ser congelada, embalada em menores porções e conservada em períodos menores. Você pode congelar, inclusive, pessoal, até nos próprios potes que vêm, os próprios potes com tampa, tá? O queijo duro, ele torna-se um pouco quebradiço, mas pode ser aproveitado, né, para fins culinários. Em todo caso, é aconselhável que seja ralado antes de ir para o freezer, dependendo do tipo de queijo. Bom, você vai comprar um queijo, por exemplo, um queijo Minas ou um queijo até o parmesão mesmo, quando você congela, na hora de você ralar ele fica meio quebradiço. Mas na hora de você, ele não fica durinho, na hora de você ralar ele acaba quebrando uns pedaços assim. Tá estragado, gente? De forma alguma. Passa no multiprocessador, então, já que tá com dificuldade para ralar, passa no multiprocessador. Ou senão de tudo vai passando no ralo. Vai passando. Funciona super direitinho. Tá? Então, o queijo mole adquire mais umidade, o que desaconselha o seu congelamento. Desaconselha, mas como eu falei para vocês, porque ele retém um pouco mais de umidade, ele enche um pouco mais de umidade, na verdade, mas nada impede de você dar uma espremidinha nele e retirar o excesso. É possível congelar o creme de leite com teor de gordura acima de 40% para melhores resultados. E recomenda-se batê-lo previamente com um pouco de açúcar. No caso aí, o creme de leite vai virar um chantilly, né? É aconselhável, mas se eu não quiser usar açúcar, por exemplo, se eu não quiser bater um chantilly, não é verdade? A tendência do produto é adquirir uma consistência semelhante à de manteiga, embora seja preferível até mesmo congelar e ter essa consistência do que jogar fora, não é verdade? O creme de leite, a coalhada, o iogurte talham por total no freezer, o que torna nada recomendável seu recongelamento. Mas, aquilo que eu falei para vocês, você comprou, você utilizou metade só do creme de leite, você vai jogar fora? Nada impede você utilizar no recheio de bolo e também no estrogonofe. Agora, quanto ao leite, pessoal, congela-se naturalmente, tá? Normalmente. Você pode congelar um leite que sobrou, um leite de saquinho, por exemplo, né? As nutricionistas, elas recomendam os leites de saquinho. Higienizou bem o saquinho, congela normal. Na hora de descongelar, ferve ele, pode usar naturalmente. Algumas instruções agora, pessoal, específicas. A diferença entre a geladeira e freezer. Queria estar passando para vocês. A diferença, pessoal, entre geladeira e freezer, né? Você pode congelar, vamos supor, no congelador da sua geladeira, mas também pode congelar no seu freezer. Tá, qual é melhor? O que é mais apropriado? A geladeira, ela não substitui o freezer, nem vice-versa. Ambos têm a sua serventia. Uma mantém frescos e duráveis a curto prazo os alimentos perecíveis. A outra conserva os alimentos e mantém prontos para consumo por um longo período de tempo. É importante dizer
que o fator mais evidente de diferenciação entre o congelador e o freezer é, sem dúvida, a questão da temperatura que eles podem atingir. Bom, gente, vou estar passando aqui para vocês que o congelador da geladeira funciona também super bem como congelador, mas ele tem uma temperatura diferente do freezer. A temperatura do freezer é uma temperatura mais baixa, ou seja, mais gelado, e conserva por muito mais tempo os alimentos, tá? Então é mais recomendável usar o freezer. Então vamos lá. O congelador que está mais presente em domicílios, né, no caso da nossa casa, pelo fato de já vir com a versão já acoplada, né, que no caso da geladeira vem acoplado o congelador, chega a temperaturas em torno de -6 graus, tá? Isso significa que ele tem a capacidade de congelar alguns alimentos, mas não de conservá-los propriamente a longos prazos, tá certo? Já o freezer, ele atinge temperaturas ainda mais baixas, até -20. Então, o congelador, -6, o freezer, -20. O que permite conservar os alimentos por muito mais tempo, mantendo a qualidade deles, quando necessário. Então, é bem importante, tá? Salientar isso, que se você quer durar, que seus produtos durem por mais tempo, tem que ser no freezer. O congelador, ele dura os seus produtos por menos tempo. E a gente vai começar agora falando de congelamento de vegetais. Os vegetais a congelar, eles devem ser bem fresquinhos, bem lavados, retirando as partes danificadas, permanecendo no refrigerador até a hora da preparação. E as fases da preparação, pessoal, uma delas é branquear, né? Que é escaldar os vegetais em água. Para você branquear, você vai mergulhar em torno de 300 gramas, aproximadamente a cada vez, com auxílio de uma peneira, né, para escorrer. Os vegetais deverão ficar imersos na água fervente pelo tempo indicado na tabela que eu coloquei para vocês aqui na nossa apostila, tá? A mesma água, ela pode ser utilizada até 8 porções do mesmo tipo de vegetal, mas sempre aguardando, pessoal, levantar a fervura. Vamos supor, você colocou ali um vegetal, né, para escaldar, para branquear. Assim que você retirou, escorreu, você vai colocar outra porção agora. Então, já que você vai colocar outra porção, espera levantar a fervura, para que os vegetais ficam submersos, né, na água fervente, ok? A água não pode estar morninha, tem que estar fervente. Para vegetais diferentes, é necessário trocar a água. Claro, tá, gente? Vamos supor, você vai utilizar uma batata baroa, um inhame, por exemplo, que ele é clarinho, só que você escaldou umas folhas, por exemplo, umas folhas verdes, um exemplo, né? Um brócolis, tá? E aí a água ficou toda esverdeada, amarronzada, então você acaba levando a cor de um vegetal para o outro, tá? Então é importante a gente trocar água quando troca também de vegetal. Resfriar os vegetais no mesmo espaço de tempo em que foram escaldados. Veja a tabela lá direitinho. Escaldou em 2 minutos, você vai também resfriar em 2 minutos. Também com o auxílio da peneira, tá? Para escorrer bem. Passar primeiramente os vegetais em água fria corrente e em seguida mergulhar na água com gelo para dar aquele choque térmico, né? Até porque também mantém a cor viva dos vegetais. Secar bem, embalar e etiquetar. Congelamento de temperos, né? Pessoal, alho, cebola, salsa, cebolinha, coentro, alho poró e demais temperos verdes. Pessoal, o alho, você pode descascar ele todo, passar no multiprocessador e congelar em porções e retirar conforme a sua necessidade. Você pode congelar em sacolinha plástica, você pode congelar em potezinhos com tampa. De preferência que você congele na quantidade que você vai utilizar durante uma semana, para que não fique também 2 semanas aquele mesmo tempero na geladeira. Tem pessoas que misturam sal, misturam óleo, misturam um monte de coisa. O ideal é eu gosto de congelar ele puro, porque se, por exemplo, eu quiser fazer
xarope com um pouquinho do alho, por exemplo. Mas tem sal e tem óleo, eu não posso usar. Então eu prefiro assim, deixar puro. A cebola, pessoal, você pode congelar ela picada ou cortada em rodelas, procedendo como no mesmo caso do alho, tá? Ela inteira você pode tirar a casca e colocar quantas quiser num saquinho plástico, extraindo o ar. Pode também ralar a cebola, ainda congelada, e guardar o restante sem esquecer nunca esquecendo de tirar bem o ar da sacolinha. Já falei para vocês, né, dos temperos, salsa, cebolinha, coentro, alho poró. Já falei todos sobre esses temperos e a durabilidade dele, tempo de conservação, aproximadamente 6 meses. Tá? Você pode congelar todos eles. Eu confesso, pessoal, que a cebola eu gosto de usar fresca. Eu não tenho o hábito de congelar a cebola. Tá? Ela tem um cheiro bem forte. Mesmo que você coloque dentro de 2 sacolinhas, pra mim, assim, não tem muita necessidade. Mas vai que foi picado muito por algum motivo e você vai jogar fora? Não, aí você congela, tá? Mas alho, salsa, cebolinha, fica muito prático, gente, vocês fazerem um almoço quando o alho já está triturado, os temperos já estão picados, né? Já está tudo assim muito adiantado. O tomate, já falei para vocês, né, que você pode bater no liquidificador, peneirar ou não. Pode cozinhar esse molho de tomate, ele puro, sem nada, ou pode cozinhar refogando azeite, alho, sal e algum tempero. Eu já falei isso para vocês. Mas o tempo de conservação, no caso do tomate, são 12 meses, quando você, no caso 1 ano, né? Quando você faz como molho, tá? Sucos de vegetais crus, pode congelar em forminhas de gelo ou em potes. Lembrando, gente, que quando você congela alguma coisa que é líquido, você tem que deixar um espaço de uns 2 centímetros para dilatação, tá? Porque acaba estufando. Se você deixa muito rentezinha, acaba estufando e até abre a tampinha. Então, sucos de vegetais, por exemplo, o tempo de conservação são 4 meses. Vegetais ao natural podem ser congelados bem frescos, sem branquear, tá? Couve, espinafre, brócolis, ervilha, a mandioca, tá? Você vai limpar, lavar, secar, embalar individualmente em papel aderente ou até mesmo sacolinha plástica. Pessoal, sacolinha plástica é uma coisa que você tem que ter sempre, rolo de sacola. Milho verde, por exemplo, pessoal, eu não compro milho verde e nem palmito, pupunha, por exemplo, industrializado no supermercado. Eu compro pupunha na feira, que é muito mais barato, pico, refogo e congelo, tá? Você pode congelar até mesmo ele cru, você pode congelar ele cozido com água e sal, e você pode congelar ele também já refogado, mas bem durinho. Se você for cozinhar em água e sal, coloca bem pouquinho sal. Mas que você quer usar com bacalhau, aí, né, o sal acaba excedendo. E o milho, pessoal, milho verde, mesma coisa. Na feira, você compra o milho já debulhado direitinho, não é isso? Eles vendem em sacolinhas, eu acho muito bacana. Você pode comprar aquelas sacolinhas de milho e você congela, pode separar as porções, se você achar muito. Depois que você descongela, você vai observar que a sacolinha tá cheia de água, dá uma encharcadinha. Tá, e aí, estragou? Claro que não. Com a mão mesmo, coloca para escorrer numa peneira, bobear, lava as mãos direitinho, dá uma apertadinha, dá uma espremidinha, porque ele encharca. Utiliza para bolo, utiliza para o que você quiser, tá bom? Então, assim, facilita muito. Congelamento de frutas, tá? Congelamento de frutas. Todas as frutas, elas podem ser congeladas inteiras ou até mesmo cortadas em forma de purê, em suco, devendo descascar e retirar os caroços antes do congelamento, podendo de formas, né? Você pode congelar a fruta ao natural, você pode congelar a fruta com açúcar,
tá? Passando a fruta no açúcar ou até mesmo batendo no liquidificador com açúcar ou até mesmo em calda. Você vai ferver a água com açúcar em quantidades iguais, vai deixar esfriar e cobrir as frutas até que elas fiquem totalmente imersas em água. Para frutas com tendência a escurecer pela oxidação, no caso da maçã, por exemplo, né? Você pode preparar uma calda com ácido ascórbico na proporção de 1 xícara de água para 1 xícara de açúcar e meia colher de chá de ácido ascórbico. Ácido ascórbico, pessoal, é aquela vitamina C concentrada, está na apostila de vocês, se vocês não lembrarem aqui, tá? Ou até mesmo, gente, só passar um pouco de limão, pingar um pouco de limão, tá? Em ambos os casos, deixar margem de expansão para embalar. Pessoal, no caso de congelar o natural, eu acho mais interessante. Se a pessoa não quer usar açúcar, né? Pessoa que tem glicose alta, é diabética, não pode usar açúcar. E aí? Faz purê, congela, passa no multiprocessador. Mas o ideal, eu sei que o açúcar e o sal, eles são conservantes, ele conserva também, tá? Mas ao natural é mais interessante. Você pode, inclusive, vamos supor, abacaxi, você quer cozinhar, fazer tipo um docinho de abacaxi sem açúcar. Você pode picar e cozinhar com o próprio caldo do abacaxi. Se você, quando pica o abacaxi, não solta aquele caldo, um pouco líquido dele, você pode cozinhar com aquele próprio líquido ali, deixando ele reduzindo. Você pode bater no liquidificador todo o abacaxi e deixar reduzindo na panela, vai formar um docinho de abacaxi. E você congelar. Vai que você queira usar um adoçante, vai que você queira adoçar de outra forma, com passas, com tâmara, mais saudável, né? Então, mas você pode então congelar natural com açúcar ou nesta calda. Pessoal, o abacate, né? Deve se bater com limão e açúcar no liquidificador. Detalhe, gente, se eu não quiser, por exemplo, bater com o limão e se eu não quiser usar o açúcar, por exemplo, eu posso congelar o abacate normalmente, tá? Picadinho, porque facilita na hora de você depois utilizar. E quando você for usar esse abacate, pessoal, vamos supor que você queira fazer uma maionese de abacate, né? Você quer bater com leite. É o mesmo caso do morango, tá? Você vai bater ele congelado. Vou bater ele com leite, então vou colocar ele congelado. Faz a experiência. Se você não faz, não, senão você vai estragar ele. Se você congelar o abacate e tirar para descongelar, descongelou totalmente, ele vai ficar murchinho, úmido e escurecido. Você vai falar, nossa, estraguei. Mas ele congeladinho, ele permanece direitinho, as cores, tudo direitinho. Usa ele congelado. Põe ele no liquidificador congelado, ok? O abacaxi, acabei de falar com vocês, né? Que você pode congelar de várias formas, picadinho em pedacinhos, em rodelas, pode bater em suco, em forma de suco, congelar o suco, pode cozinhar na panela somente com o próprio suco dele que você cortou, que formou aquele suquinho, você pode estar colocando no foguinho baixo e cozinhando. Pessoal, aqui nós temos várias frutas que eu não vou ler para vocês não, tá? Mas eu só selecionei alguns mais importantes para eu salientar. No caso do coco, ao natural, em pedaços ou ralado. O coco, gente, é maravilhoso. Eu adoro comprar, eu compro uns 3 cocos, descasca aquilo tudo, que dá um trabalho danado, né? Descasca, passa no multiprocessador ou no ralo. Pessoal, se você não tem um multiprocessador, passa no ralo mesmo. Mas multiprocessador rapidinho, você processa tudo, congela em sacolinhas. Você pode fazer muitas receitas, muitas fichas técnicas com ele. Tá? E sem contar que é muito saudável. Você pode colocar naquela lâmina, por exemplo, que é bem assim, parecendo salpicão, não tem? A cenoura, quando você rala pro salpicão, fica aqueles filetinhos grandinhos. Você pode fazer bolo de mandioca com coco e queijo, desse jeito, tudo filetinhos, fica maravilhoso. Então o coco fica sensacional. Eu aconselho você passar antes no ralo ou no multiprocessador para depois congelar. Porque depois que você descongela, ele não fica assim
durinho, não, ele fica meio murchinho, então dificulta um pouco você passar, tá? Figo inteiro em calda, laranja, como eu falei para vocês, em forma de suco, né? Tomando cuidado com aquela parte branca. O limão, pessoal, você pode raspar a casca e guardar em vidrinhos para aproveitamento em bolo e congelar em forma de suco, no caso, o suco do limão. Você pode congelar o suco e a casquinha você fazer, né, aquelas zestes, né, zeste de limão ou raspinha mesmo do limão. A maçã, pessoal, você pode descascar, cortar, retirar as sementes, passar limão e cozinhar em foguinho brando, podendo também congelar com a calda de água com açúcar e limão, ou até mesmo a calda com ácido ascórbico, tá? Maracujá, pessoal, você pode bater, você pode congelar a polpa pura, você pode congelar as sementinhas e você pode também fazer uma geleiazinha de maracujá que fica maravilhosa, já fiz várias vezes. Você pega o maracujá mesmo, sem bater, sem nada, as sementinhas, na panela com um pouquinho de açúcar, não muito, e faz aquela geleinha. Pessoal, essa geleinha é bem natural, né? Você encontra geleia de maracujá pronta aí nessas casas, nessas confeitarias, mas não é natural como essas que a gente faz. Você pode estar decorando o bolo com essa geleinha de maracujá e você pode também, com essa geleinha, fazer um fundinho de recheio de bombom. Vamos supor, eu quero fazer uma trufa de maracujá. Você vai fazer o bombom de maracujá, vai rechear com trufa, mas antes de você colocar a trufa, você vai colocar essa geleinha lá no fundo e depois vem com a massa de trufa. Gente, fica perfeito. Então esse maracujá ele pode ser congelado, essa geleinha de maracujá pode ser congelada. É só a sementinha do maracujá com açúcar, tá, gente? Fica maravilhoso. Aproveitando que eu tô falando de geleia, gente, acho que eu comentei aqui já, aquela geleia que a gente faz com abacaxi, maçã, geleia de pimenta para comer com dadinho de tapioca. Você pode fazer aquela geleia e congelar, gente, quantas porções você quiser, tá? Então facilita bem. Aqui, pessoal, a gente fala um pouco mais das frutas. Tem vários tipos de frutas, mas é tudo do mesmo jeito. Descascar, tirar os caroços e pode congelar, né? Ao natural, ou passado no açúcar, ou batido em purê, ou em calda com açúcar, tá? Aqui a gente fala dos sucos ou chás. São concentrados, congelados. Você pode congelar em formas de gelo, tá? Caso você queira. Ou em garrafas plásticas descartáveis. A gente compra aquelas garrafas plásticas descartáveis, custa bem baratinho, custa em média R$1 uma garrafa. Se você quiser congelar, fazer alguns sucos e congelar, funciona super bem e tem a conservação